vivi, l'amore prende il tuo posto, il cielo ti apre il cuore, tu madre piena di Dio, non sei più tu che vivi, l'amore prende il tuo posto, il cielo ti apre il cuore, tu madre piena di Dio, è la strada più bella, la tua Maria è la storia d'amore più grande del mondo, seguirti, seguirti ora, di luce è la tua via. Queridas em três, uma saudação forte e calorosa para cada uma. Estou muito feliz por estar aqui convosco. Vim contar-vos algo sobre a minha história, mas de uma forma particular sobre o meu encontro com Chiara, com o ideal e, acima de tudo, sobre a minha conversão ao Evangelho. Eu tinha a idade de uma Gen 4, exatamente 7 anos, quando senti fortemente, após a morte do meu pai, que Jesus me chamava a ser toda sua. Naquela altura, no entanto, não havia o focolar, e ser toda de Deus significava entrar no convento. Na verdade, desde os meus 11 anos até aos 18, estive com as irmãs. Naqueles anos, era feliz, tinha tantos sonhos. Os ideais da minha vida eram ir para a universidade, tornar-me freira e partir como missionária para a Índia. Mas aos 16 anos, na sequência de uma deteriorização orgânica, tive uma grave doença ocular. Estávamos no meio da guerra e os médicos aconselharam as irmãs a mandarem para casa, para a minha mãe. Eu parti, mas fiquei muito, muito triste e chorei muito. Para mim já não haviam ideais na vida, porque eles tinham-se esmagado abruptamente com o meu regresso a casa. Um dia uma pessoa, uma vizinha que me conhecia, deu a morada da minha casa a uma rapariga de Trento que veio para a minha aldeia. Eu vivia a 8 km da cidade. E foi-lhe dito o seguinte: há uma rapariga, o nome dela é Palmira, que está sempre muito triste. Tu que estás sempre tão feliz, talvez possas dar-lhe um pouco de serenidade. E ela veio-me encontrar. Eu senti tanto o seu amor, tanto que me consegui abrir e em lágrimas disse-lhe que não tinha mais nada à minha frente. Não tinha um ideal a seguir, porque todos os meus ideais tinham entrado em crise por causa da doença. E ela respondeu-me. Eu não sabia que ela era uma daquelas raparigas que seguia Chiara. Eu não sabia. E ela respondeu-me apenas isto. Mas Palmira, o ideal de um cristão não é ser irmã, nem mesmo ir para a universidade, mas nem sequer ser missionária na Índia, a conquistar o mundo. O ideal de um cristão é Deus. Deus é amor.
E para amá-lo, devemos fazer a sua vontade. Mas a sua vontade consiste em amarmos uns aos outros. Começar pelo nosso próximo mais próximo, que é a tua mãe e o teu irmão, mas depois amar toda a gente. E eu disse-lhe, não. Eu não posso amar toda a gente. Eu tenho medo de amar. E ela perguntou-me, tu tens medo de Jesus? Ah, não, de Jesus não. Então, vê em todos os próximos que encontrares, homem ou mulher, jovens ou adultos, são Jesus. E ela pega num evangelho de uma sacola e lê uma página, penso que de Mateus, que diz: eu tinha fome e tu deste-me de comer. Tinha sede e tu deste-me de beber. O que quer que tenhas feito ao menor dos meus irmãos, fizeste-o a mim. Ela não me disse mais nada. Mas a minha vida, a partir daquele momento, foi totalmente uma revolução. Precisamente uma conversão ao Evangelho. A minha primeira conversão ao Evangelho. O que quer que tenhas feito ao mais pequeno dos meus irmãos, terás feito a mim. Eu já não tinha medo de amar. Estava finalmente livre e sentia dentro de mim a alegria de viver. Depois de alguns meses, fui convidada para ir a Trento para participar numa conferência para raparigas. Havia uma centena, eram muitas. E ali conheci Chiara. E fui conquistada por ela, pela forma como nos falou de Deus, do amor ao próximo. Chiara sempre nos falou do amor. Estava conquistadíssima e nunca mais quis perder esta pessoa. Entre aquelas raparigas vinham em luz algumas, 6, 7, que se chamavam folclorinas. Eu não percebi o que é que significava aquele nome e via-as muitas vezes com Chiara. E no final deste encontro, vejo que estas raparigas, em vez de irem para casa, dirigiram-se todas juntas para uma pequena casa na Piazza Cappuccino número 2. O primeiro focolar de Trento, mas eu não sabia. E então perguntei-lhes, mas porquê que vocês não vão para casa como nós? E elas responderam, vivemos lá. E eu disse, posso ir também eu? Claro. E entrei naquela casinha que me parecia o palácio de um rei. Certamente não pela mobília, que acho que não existia. Em vez disso, havia muitos estrados metálicos, cobertas com um colchão e uma colcha de flores vermelhinhas. Mas naquele apartamento sentia-me atraída por uma harmonia, pelo clima. E eu disse, mas como? Vocês vivem aqui e não me disseram? E desatei a chorar de emoção. E sentei-me numa cama e disse, eu daqui não saio, não parto. Entretanto, Chiara chegou e disseram-lhe, a Palmira já não quer voltar para casa. E Chiara, eu tinha 19 anos. Chiara vem ter comigo e diz, Palmira, é Deus o ideal da tua vida? Claro que sim, Chiara. E para amá-lo, entendes que é preciso fazer a sua vontade? Agora sim, Chiara. Então olha, a vontade de Deus para ti é que tu voltes para casa. E depois, se esta for a sua vontade, virás. Mas mais tarde. Para mim foi como um golpe.
Dei comigo em pé, cumprimentei Chiara e as outras folclorinas e fui-me embora. E pelo caminho ouvi uma voz dentro, e uma voz tão forte que ainda hoje a ouço. Deus é o ideal da tua vida. Deus é o ideal da tua vida. Deus é o ideal da tua vida. Vês, Palmira, caíste no mesmo erro de antes, quando o convento, ser religiosa, ser freira, era o teu ideal. Agora o teu ideal tornou-se o focolar. O mesmo erro, o mesmo defeito, mas é Deus ideal da tua vida. E esta palavra foi esculpida como uma marca de fogo na alma, ao ponto de eu não pedir mais a Chiara para entrar no focolar. Mas foi ela que vários meses depois, num encontro onde estavam outras raparigas para ouvir Chiara veio ter comigo e disse: ainda és da opinião de viver connosco? Sempre, Chiara. Então agora podes vir, respondeu Chiara. E encontrei-me na Piazza Cappuccino, no primeiro focolar com Chiara. Éramos 7. Eu, porém, não tinha nenhuma experiência da vida da unidade. Vocês agora têm muito mais do que eu naquela altura. Eu não sabia viver com Jesus no meio, porque eu nunca tinha vivido no focolar. Por isso, para mim, no início foi difícil. Também porque via que as outras eram um só coração e uma só alma com Chiara. Chiara dizia alguma coisa e elas aderiam imediatamente. Eu, por outro lado, tinha os meus pensamentos, o meu raciocínio. Ou seja, tinha o meu homem velho. Eu entrei no focolar com o homem velho. Eu raciocinava, pensava, isto sim, tudo bem. Mas isto parece-me que não é bom senso, isto não está correto. Acima de tudo, raciocinava pelo facto de as folclorinas darem tudo o que tinham aos pobres. Eu muitas vezes estava na cozinha, cozinhava, mas havia sempre pouco para cozinhar, porque elas não só davam o supérfluo, mas também o necessário. E isto a mim não é que estava muito convencida deste. Mas porque eu amava tanto Chiara e as outras folclorinas que eu gostaria de fazer ótimos almoços, bons jantares, mas não era possível. E isto fazia-me sofrer muito. Um dia, talvez já tenham ouvido este facto, esta história, mas eu queria mesmo vos contar novamente. Então, tocam à porta, eu fui abrir e era um senhor pobre. E perguntou-me: menina, tem alguma coisa para me dar? E eu disse: peço desculpa, mas não tenho mesmo nada. Havia na mesa da cozinha um ovo que eu precisava para fazer o jantar às folclorinas. Apenas um ovo para 7 pessoas. Aquele ovo eu não o podia dar. Tenho pena, mas não tenho nada. Josie, que estava na sala ao lado, com a porta aberta, ouviu-me, parou o senhor pobre à porta, veio ter comigo e disse-me: Palmira, se fosse o próprio Jesus a perguntar-te se tens alguma coisa, terias respondido que não tens mesmo nada? E eu teria pensado, certamente: olha que aquele pobre é Jesus em pessoa. Depois a Josie vira-se para a mesa e diz: aquele ovo não é mesmo nada? E eu disse: não, aquele não o podes tocar, porque serve para fazer o jantar para vocês. Mas ouve, Palmira, tu leste o que Jesus diz no Evangelho? Dai e ser-vos-á dado, uma medida completa, transbordante, será despejada sobre ti. E eu disse: sim, porque eu conhecia o Evangelho, mas faltava-me
Mas faltava-me porque não sabia viver. Sim, mas não podes tocar naquele ovo. E a Josie diz-me, mas olha, tu acreditas que Cristóvão Colombo descobriu a América? Sim, que acredito nele. Tu já o viste? Eu não. Então por que acreditas? Porque está escrito nos livros de história. Mas, Palmira, Jesus veio à Terra e deixou-nos o Evangelho com as suas palavras. Como é que faz a acreditar nestes homens da história que passaram? E como é que faz a não acreditar em Jesus, que disse o que está escrito no Evangelho? Dai e ser-vos-á dado. Naquele momento apercebi-me da incoerência da minha vida e baixei a cabeça. A Josie viu que eu compreendia, então pegou no ovo e levou-o ao pobre. E eu encontrei-me a fazer as omeletes com água, farinha e um pouco de óleo. Não tinha mais nada. Só que depois de algum bocadinho, voltaram novamente a tocar à porta e eu abri. Era uma professora que nos conhecia e que vivia um pouco mais abaixo de nós. Ela não sabia nada disto, porque não havia telefones no Focolar, o telefone. Veio e trouxe-me um saco grande, assim. Até metade tinha farinha branca e a outra metade tinha 13 ovos. Entendam? Dai ser-vos-á dado.